O vídeo que você está assistindo é um dos vários materiais disponibilizados gratuitamente pelo projeto Espiritizar e que são patrimônio do movimento espírita e da humanidade. Na descrição do vídeo, você encontra a indicação de outros materiais relacionados a este assunto. Você pode aprofundar seus estudos e colaborar com a manutenção deste projeto iluminativo, adquirindo os livros, DVDs e MP3 do projeto Espiritizar em www.livrariaespiritizar.com.br. Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org. Respeito de se esse processo de meditação não nos levaria a um estado de contemplação e afastamento das questões materiais da vida. E em oposição a isso, nós temos as pessoas que cultuam a matéria, se tornando materialistas, né? O materialismo é o culto à matéria, né? Essa ambivalência. Na verdade, são dois extremos, tudo isso. Quando nós somos convidados a meditar e a refletir filosoficamente os conteúdos da doutrina espírita, é nas nossas vidas no cotidiano. Nós não vamos nos trancar em novos mosteiros para viver vidas contemplativas inúteis. Isso foi um grande erro, um grande desvio do alvo do passado que a humanidade fez. Trancar as pessoas em conventos, em mosteiros e outros lugares mais, para viver uma vida puramente contemplativa. É uma desconexão das próprias leis divinas naturais. Nós somos convidados a estar no mundo sem sermos do mundo. Então isso só é possível a partir do momento que nós sabemos a verdade, sentimos a verdade refletida no coração e aí vivenciamos. Por exemplo, fala-se que é normal todo homem adulterar. É normal ou é comum? É comum, porque nem todo homem adultera, nem toda mulher. Hoje está na moda também as mulheres adulterarem, né? Para se vingar dos maridos e outras coisas mais. Ficou na moda também. Então não é porque nós vivemos uma sociedade doente, em que a doença é mais comum do que a saúde, que aquele que tem conhecimento espírita, que poderia agir de forma diferente, vai agir no mundo da mesma forma que os outros. Isso que é estar no mundo sem ser do mundo. Isso é fruto de uma profunda reflexão para sentir essa verdade no coração e vivenciá-la. Porque a doutrina espírita não nos proíbe nada. Ninguém vai chegar aqui na frente e vai dizer: é proibido adulterar, é proibido fazer isso, é proibido fazer aquilo. Por quê? Por que a doutrina espírita não proíbe nada? Porque ela é uma doutrina da autoconsciência. É preciso que nós façamos qualquer coisa com consciência. E para fazer qualquer coisa com consciência, só é possível de que forma? Sabendo, sentindo e, consequentemente, vivenciando a doutrina. Isso é tudo fruto de reflexões, de meditações que nós vamos trazendo na nossa vida. Eu posso isso, porque tudo me é lícito, mas não me convém esse caminho, porque o meu compromisso com a vida é de amar a mim mesmo, de amar ao próximo como a mim mesmo, é de fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a mim mesmo. Então, se nós estivermos sempre refletindo, e isso acontece no dia a dia, nós não precisamos trancar no mosteiro para fazer isso,
refletir no dia a dia e depois usar no dia a dia. Porque, voltando à questão do adultério, eu estou colocando o adultério porque é uma coisa muito comum e que as pessoas veem como uma coisa normal mesmo e que não é possível viver sem. Quando a gente pergunta para muitos homens que nos buscam, até no consultório terapêutico, se fosse o contrário, o que ele sentiria? Esses que falam que é normal, que o homem tem todo o direito, que isso, que aquilo, os desculpismos que se coloca, ele falou, de jeito nenhum. O oposto, ele nem quer pensar na possibilidade. Eu mato o outro, se for acontecer. Mas ele faz numa boa. Se refletisse minimamente sobre o princípio cristão de fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro fizesse a si, jamais faria isso. Mas quantos de nós refletimos profundamente e usamos na nossa vida? Ainda é uma minoria. Por isso a gente vê no movimento espírita as pessoas que têm o conhecimento, às vezes vão até na tribuna e falam disso, e fazem longos discursos de falas vazias, que elas não se esforçam para sentir no coração, muito menos vivenciar. É fácil fazer isso? É. Mas o comprometimento que uma pessoa faz com a própria consciência, quando age assim, se ela pensasse um pouco mais, talvez não faria. Se refletisse um pouco mais, talvez não faria. Mas como nós ainda refletimos muito pouco, meditamos muito pouco no sentido da doutrina na nossa vida, aí nós não sentimos no coração e não vivenciamos. A gente só sabe que é errado, sabe que não deveria, mas mesmo assim faz, e repete, e repete, e repete, e aí entra numa culpa esfarrapada, logo volta para a desculpa, e fica ali, sem assumir uma lei divina natural, que é a lei de responsabilidade, sem assumir a responsabilidade pela própria vida. É isso que nós temos no movimento espírita ainda hoje, infelizmente. Não deveria, porque os primeiros cristãos não agiam assim. Se nós dos centros espíritas somos convidados a reviver aquele cristianismo do primeiro século, é preciso que nós tomemos tento e reflitamos sim a doutrina nas nossas vidas sem nos afastar do mundo, vivendo nas experiências de desafio do mundo, porque isso que o Ralph pergunta é muito significativo. Não é afastando das experiências de desafio que nós vamos nos libertar delas, é passando por elas e transformando os vários desafios da vida em aprendizado. Um texto de Filomeno de Miranda, no livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, no capítulo 14, ele fala sobre a doutrina espírita. É um texto muito bonito e resolvemos colocar aqui. Tratando-se de uma ciência que o espiritismo guarda estudo sério e sistematizado, nós poderíamos acrescentar sistêmico e reflexivo, a fim de ser compreendido em toda a sua profundidade. Como filosofia, propõe reflexões contínuas, diálogos e análise dos seus postulados, de modo a poder se incorporá-los ao dia a dia da existência. Na condição de religião, em razão da sua ética moral, fundada em o Evangelho de Jesus, estabelece comportamentos dignos e graves por preparar o espírito para o prosseguimento das conquistas morais e culturais no corpo e fora dele. É o que nós acabamos de falar, né? O tríplice aspecto da doutrina, ciência, filosofia e religião, nos convida a essa transformação moral. Se nós não nos transformarmos moralmente, nós estamos adquirindo graves comprometimentos perante a nossa própria consciência, perante as leis divinas na nossa consciência, porque, como diz o benfeitor aqui, prepara o espírito para o prosseguimento das conquistas morais e culturais no corpo e fora dele.
Então, se nós não tomamos juízo antes do dia do juízo, o que vai acontecer? Boa coisa não vai ser, com certeza. Por isso é necessário tomar juízo, tomar tento e realmente trazer a doutrina efetivamente para dentro das nossas vidas. Não ficar mais com propostas desculpistas. Chega de desculpismo no nosso movimento espírita, tanto individuais quanto coletivos. A nossa consciência não aceita desculpa esfarrapada. Não aceita. Nós podemos até tentar enganá-la, mas não é em vão. É em vão porque é o divino dentro de nós, e o divino dentro de nós jamais vai ser enganado. Nós tentamos nos auto-enganar, mas auto-engano é auto-engano. Fidelidade consciencial é o que somos convidados a desenvolver. E aí, relembrando o princípio cristão, que nós já falamos várias vezes dele, conhecereis a verdade vos libertará. Então nós temos, o primeiro movimento é o saber a verdade. É com a intelectualidade que nós fazemos isso. É com o movimento do aprender, do entender, para posterior compreensão, que é feita a partir da verdade, que vai ser refletida em nossas vidas para poder sentir a verdade, que é o segundo ângulo da base do triângulo. A partir do momento que nós vamos fazendo exercícios para saber a verdade e sentir a verdade, nós a vivenciamos no coração, que é o topo do triângulo. Ao realizar atividades em que esse tríplice aspecto é oferecido para reflexões profundas, o centro espírita realiza o seu papel de promover o espírito imortal. Espírito esse que é filho de Deus e é convidado a reconhecer-se portador dos atributos do Pai dentro de si mesmo. Para vivenciar esses atributos é necessário que se eduque espiritualmente nas questões do pensamento, do sentimento e da vontade, alfabetizando-se espiritualmente para que saiba ler as leis divinas que estão escritas íncitas no seu ser, em sua própria consciência. Então nós temos um compromisso conosco, educarmos-nos espiritualmente no nível do pensamento, do sentimento e da vontade. Isso gera alfabetização espiritual. Nós estamos cheios de pessoas intelectualizadas e pouco alfabetizadas ou até analfabetas no que tange às leis divinas naturais. Dentro do movimento espírita, nós já temos pessoas que têm um analfabetismo funcional. Vamos pegar o analfabetismo funcional lá da leitura. O que é o analfabeto funcional? Aquele que lê, mas não entende o que lê. No movimento espírita tem muita gente que sabe que existe uma lei do livre-arbítrio, que existe uma lei de progresso, que existe uma lei de amor, justiça e caridade, que existe uma lei da reencarnação, que existe uma série de leis, mas não sabe usar isso na sua vida. Então é aquele que sabe ler, mas não entende o que lê. Por isso o Honório coloca aqui, essa fala também é do Honório, ele fala da necessidade de se alfabetizar espiritualmente para que saibamos ler as leis divinas que estão escritas íncitas no nosso próprio ser, na nossa própria consciência. Fundamental dotar os nossos centros espíritas dessa realidade. O centro espírita passa dessa forma a ter um papel de auxiliar a criatura a manifestar essas leis dentro de si mesma. Se a casa espírita ficar focada apenas no campo dos estudos cognitivos, estará auxiliando enormemente o intelecto, mas o ser intelectualizado pode ficar durante muito tempo aprisionado em justificativas, racionalizações, projeções e não trabalhar o próprio coração. É o que acontece no nosso movimento.
pessoas às vezes muito intelectualizadas, mas aprisionadas nas justificativas, nas racionalizações, nas projeções, sem verdadeiramente transformar o caráter, se tornar uma pessoa melhor. O estudo reflexivo sistêmico tem como base analisar os atributos de Deus que somos convidados ao trabalho de florescê-los dentro da própria alma, fazendo com que os ensinamentos refletidos e sentidos sejam colocados por todos nós no campo da vivência prática. Então, o tempo todo, esse estudo reflexivo sistêmico, tendo como base os atributos de Deus para trazê-los para dentro de nós e vivenciá-los. Todo e qualquer processo educativo deve fazer sentido para o espírito. Caso isso não aconteça, o ser não buscará se modificar. Então, tudo deve fazer sentido para nós. Por isso que nós estamos fundamentando desde cedo essa dinâmica chamada Grupo de Convivência Fraterna para a Educação Integral do Ser. Nós poderíamos ir direto em como funciona, assim, assado. Mas se nós não sentimos que isso faz sentido na nossa vida, de nada adiantará, porque nós não vamos aplicar isso nos nossos centros espíritas. Quando o conhecimento é profundo e faz sentido na vida de quem estuda, acontece o processo educativo que transforma o caráter, instituindo novos hábitos mais salutares, porque o espírito possui em si mesmo as condições necessárias para manifestar as leis divinas, mas somente iniciará o processo transformador se os conhecimentos espirituais operarem por meio do raciocínio, a reflexão que alcança o sentimento, para que pela ação da vontade haja mudança de hábitos. Então, o tempo todo, raciocínio, reflexão, sentimento e vontade transformadora, para que nós possamos realmente manifestar as leis divinas íncitas em nossa consciência. O papel fundamental do centro espírita é oferecer à criatura mecanismos para que ela raciocine sobre a criação e as leis de Deus em seu funcionamento profundo, para depois colocar esse raciocínio dentro da óptica de cada sentimento, de cada emoção que nutre no dia a dia, por si mesma, pelas demais criaturas, enfim, pela vida. Então vai ser sempre um estudo, um trabalho muito profundo, sempre trazendo para as nossas vidas. Um estudo transformador será um estudo reflexivo sistêmico, organizado dentro da tríade ciência, filosofia e religião, de uma maneira harmônica e não separada, em que o estudante se sinta cientificamente amoroso, filosoficamente moralizado e moralmente científico. Tá? Também é texto do Honório, tá, gente? Por isso essas palavras um pouco difíceis, eu não costumo... Elas são muito profundas filosoficamente. Então vejamos aqui. O estudante se sinta cientificamente amoroso. É aquela ciência que ele colocou naquele outro texto psicofônico da ciência do cosmo moral, que somos convidados a desenvolver dentro do centro espírita. Então, essa visão científica do cosmo moral nos levará à prática do amor. Isso é a importância de exercitar isso tudo na prática. A ciência ela trabalha com objetos de pesquisa. No caso, qual é o nosso grande instrumento de pesquisa? O próprio espírito imortal e as ações do espírito imortal. Agora, a ciência sem amor, o que ela é? Intelectualismo vazio. No centro espírita, nós somos convidados a nos ver cientificamente amorosos, analisar tudo com base na ciência, da observação dos fatos, mas com amor para suavizar o próprio intelecto. Ao mesmo tempo, filosoficamente moralizados, em que nós trazemos
a proposta filosófica da doutrina para dentro dos nossos corações, para nos moralizarmos, para nos tornar pessoas mais equilibradas, que realmente mude o seu caráter e não fique com ideias desculpistas que todo mundo faz e passa a ser mais um dentro de uma sociedade doente. Nós somos convidados a nos tornarmos pessoas saudáveis num conjunto de pessoas doentes. Uma pessoa saudável no conjunto de pessoas doentes, parece que ela que é doente e os outros são saudáveis. É muito comum isso. E às vezes a pessoa até cai na doença para não ser diferente dos outros. Mas por que Kardec coloca lá em Obras Póstumas que nós necessitamos da coragem? Exatamente a coragem de ser diferente. No mundo de iniquidades, no mundo de doenças, ser saudável é necessário ser muito corajoso para sermos saudáveis, sermos verdadeiramente diferentes dos outros. E, por último, o moralmente científico, porque essa moral, ela tem uma razão de ser, não é uma coisa barata, não é um processo moralista, é uma moral com conhecimento de causa, com uma base causal. E a base causal é exatamente as leis divinas na nossa consciência, que ou nós realizamos agora ou vamos realizar mais tarde, mas vamos realizar. Então, por isso que devemos ser moralmente científicos. Tá? O Espiritismo é a ciência que estuda os espíritos e as suas relações com o mundo moral. Exatamente isso, né? Então, cientificamente amoroso, filosoficamente moralizado e moralmente científico. Tudo canalizando para o cosmo moral, para a nossa transformação interior. Que se não houver a transformação interior, de que adianta termos a doutrina na nossa vida? Só para falar bonito para os outros, sem aplicá-la em nossas vidas, será muito triste para nós mesmos se nós agirmos assim. Uma proposta educativa desse nível produz realmente uma mudança de caráter no ser, em que não há mais campo para o mascaramento, para o desculpismo, para o auto-engano, que tem levado tantos companheiros a aderirem ao pensamento espírita, mas não conduzirem os seus postulados ao coração, permanecendo com os mesmos hábitos viciosos. Agindo assim, a pessoa passa a amar o conhecimento, e este faz sentido em sua vida, sendo aplicado em suas ações. É aquilo que nós estávamos colocando agora há pouco. Dessa forma, não há espaço para o auto-engano. Todo esse desculpismo que ao longo do tempo nós vemos acontecendo dentro do nosso movimento espírita. As pessoas se desculpam como, mas é muito difícil agir assim. Nós sempre dizemos, difícil não é trabalhoso. Na verdade, facilita a nossa vida agir assim. Mas é mais fácil dar desculpa no processo do auto-engano, do auto-boicote, a nós mesmos, sem realizar os esforços que somos convidados a fazer. Muita gente foge até do conhecimento espírita, porque o conhecimento espírita toca no nível da consciência. E o benfeitor, ele diz que quando a pessoa age assim, nesse tríplice aspecto da doutrina, ciência, filosofia e religião, o conhecimento faz sentido em sua vida, sendo aplicado em suas ações. Isso fará com que o centro espírita seja um instituto de intercâmbio raciocinado, reflexivo e sentido. Nessa proposta educativa, ele é um instituto para que as pessoas
não falem apenas do que foi codificado, mas o que a codificação deve fazer em seus sentimentos, o que a codificação pode fazer para que haja uma mudança em seus hábitos de vida, visando a sua transformação moral. Então, por enquanto, os nossos estudos é acerca daquilo que foi codificado, daquilo que as obras subsidiárias trouxeram. E é muito grave ainda que existem centros espíritas utilizando obras apócrifas para estudo sistematizado. Até federativas estaduais têm feito isso. Então, o estudo fica intelectualizado e, às vezes, além de intelectualizado, ele é falseado. A proposta que os benfeitores estão nos trazendo é de que trazer os estudos da codificação para as nossas vidas. O que a codificação pode fazer nos meus sentimentos, o que ela pode auxiliar nas mudanças dos meus hábitos de vida, porque eu estou disposto a realizar a minha transformação moral. Esse é o convite para todos nós. Portanto, na estrutura atual, os centros espíritas estão ainda focados numa proposta de somente conhecer a doutrina espírita, fazendo-se necessário avançarmos para uma proposta de vivenciar a doutrina espírita num processo de transformação moral. Para que possamos vivenciar a doutrina espírita, é imprescindível nos colocarmos no campo do sentimento, em que cada membro do centro espírita questione-se: como eu sinto com relação aos meus sentimentos essenciais, as virtudes que estou convidado ou convidada a desenvolver, conforme orienta o Livro dos Espíritos? Como eu me sinto com relação aos meus sentimentos egóicos, as paixões que sou convidado ou convidada a transmutar, conforme orienta o Livro dos Espíritos? Então nós temos duas grandes questões do ponto de vista autotransformacional: as virtudes a serem desenvolvidas e as paixões, os vícios egóicos a serem transmutados e transformados. Nós vamos estudar agora algumas questões do Livro dos Espíritos que nos remetem a isso, ao processo transformador pelo desenvolvimento das virtudes e pela transformação das paixões ou dos sentimentos egóicos numa linguagem moderna. Vejamos a questão 893 do Livro dos Espíritos. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, na pergunta que Allan Kardec faz, qual é a mais meritória de todas as virtudes, os benfeitores colocam que todas têm um mérito. Então, toda e qualquer virtude, o que é? É o ser trabalhando em função da sua transformação moral. Quanto mais esse trabalho interior é feito com desinteresse pessoal, melhor. Porque nós vamos trabalhar em função do nosso aperfeiçoamento para que possamos auxiliar o nosso próximo a crescer em conjunto conosco. Então, como eles dizem, assentada na desinteressada caridade. Por que há essas duas questões? Quando nós estamos trabalhando
em função de não aceder às tentações, de não dar vazão às tentações, o que nós estamos fazendo? Praticando, desenvolvendo as virtudes essenciais da vida. Mas é algo que diz respeito a nós mesmos. Por quê? Se nós, por exemplo, voltando à questão das práticas licenciosas, por exemplo, o adultério, a mentira, a calúnia, coisas assim. Quando nós fazemos um esforço para não resvalar para esse tipo de movimento, é uma virtude que nós estamos desenvolvendo, trabalhando uma resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores, porque nós podemos cair na tentação, podemos dar vazão aos processos espirituais menos felizes. Quando resistimos, trabalhamos a nossa intimidade. Ao mesmo tempo, nós somos convidados a desenvolver as virtudes que é de ir ao encontro do próximo para auxiliar os demais. Uma coisa corrobora com a outra, né? São as duas questões que vamos trabalhando no cosmo moral. No intervalo, uma pessoa veio fazer um comentário de como realizar essa questão da prática das virtudes no dia a dia. A pessoa deu um exemplo: mas você está querendo desenvolver paciência naquele dia, e aí toma uma fechada no trânsito. Chega no trabalho, a colega de trabalho chegou tarde e gerou toda uma série de problemas para a pessoa resolver. Como desenvolver a paciência? Nós, ainda existem inclusive algumas correntes do movimento espírita que preconiza essa falácia. A pessoa tem que eleger uma virtude e aí naquele dia desenvolver aquela virtude. Como se as coisas fossem assim. Elas não são assim. São coisas que o movimento espírita inventa em nome da chamada reforma íntima, que de reforma não gera nada, gera repressão de sentimentos. Repressão de sentimentos é uma coisa, transformação de sentimentos é outra, bem diferente. Então, como que nós trabalhamos no dia a dia? A pessoa, ela está num processo de exercício com a sua transformação moral. Então ela escolheu ser uma pessoa mais paciente. Então o que ela faz? Como é uma colega que chegou atrasado e que repercutiu no serviço dela, qual é o nosso movimento egóico, que os benfeitores chamam de arrastamento dos maus pendores? Os maus pendores nos impulsionam a xingar a pessoa que nos fechou, a tratar mal a pessoa que a hora que ela chega a gente fala horrores para ela, para que ela possa tomar vergonha na cara e na próxima vez chegar no horário. Isso que os maus pendores faz. Se nós dermos vazão a eles, é isso que nós vamos fazer. Se nós estamos num movimento de desenvolver as virtudes do coração, nesse movimento transformador que a doutrina espírita nos convida, vem à vontade. A pessoa não vai sair de casa e vai ficar aquela paciência total durante o dia todo, porque ela tomou essa decisão de manhã cedo. Vem a vontade de soltar os cachorros. Aí ela que está no trabalho de resistência aos maus pendores, resistência voluntária, porque ela tem a opção de soltar os cachorros, ela prende os cachorros. Então ela vai, em vez de soltar os cachorros, o que ela vai fazer? Ela vai amansar os cachorros. Eu tenho uma vontade de xingar, mas eu não xingo, porque eu estou consciente de que isso não me convém. Eu posso até xingar a pessoa que me fechou, mas não me convém. Então me convém permanecer em paz, apesar da fechada. Eu posso falar horrores para a pessoa que chegou atrasado e falar que ela é uma pessoa irresponsável, que ela é isso, que ela é aquilo, jogar a pessoa no chão.
com o nosso verbo. Nós fazemos muito isso muitas vezes. Mas posso também, sem falar, sem deixar de falar, porque paciente não é aquela pessoa boazinha, então agora eu não vou falar nada porque eu estou desenvolvendo a paciência. Aí põe uma aureolinha daquelas falsas na cabeça e vira o anjo do pau oco, né? Esse é o anjo do pau oco. A paciência real, você não vai ser conivente com o erro do outro, mas você vai chamar a atenção da falta, fazendo com que a pessoa reflita sobre a falta dela, né, o ato de chegar atrasada, sem fazer com que a pessoa se sinta mal por isso, que se sinta pior das pessoas por causa disso. Você age com indulgência, sem tampouco deixar de colocar que aquilo a pessoa deve refletir, para que na próxima vez chegue cedo, chegue no horário combinado. Isso a gente faz com subalterno, faz com colega de trabalho, faz com qualquer pessoa, com um filho, com qualquer pessoa. Então, isso que é a resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Nós podemos fazer isso ou não, gente? Sem repressão de sentimentos, mas realizando ações efetivas para transformar os sentimentos. Na questão 894, Kardec pergunta: há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Só não tem que lutar aqueles em quem já há o progresso realizado. Eles lutaram outrora e triunfaram. Então, para aqueles em que a paciência é natural, a tolerância é natural, a indulgência é natural, não foi sempre assim. Já houve momentos em que eles tiveram vontade de soltar os cachorros, mas amansaram os próprios cachorros. Da mesma forma que aqueles de nós que ainda temos dificuldade, nós podemos gradualmente superar a dificuldade fazendo esforço na direção do bem. Esse esforço consciente, voluntário, como dizem os benfeitores na questão anterior. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam e suas ações lhes parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. Devidas lhes são as honras que se costumam tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Como ainda estás longe da perfeição, tais exemplos vos espantam pelo contraste com que o tendes à vista, e tanto mais os admirais quanto mais raros são. Então essas pessoas que agem com essa bondade natural, elas se destacam na sociedade e são admiradas. Mas por quê? Porque elas foram criadas assim? Não, porque elas conquistaram isso. Quando nós estávamos falando do apóstolo Paulo agora há pouco, muita gente admira tudo que Paulo fez. Agora, poucos aqueles que vão fundo na reflexão para refletir o esforço gigantesco que ele fez para fazer o que realizou, para realizar tudo aquilo que ele realizou. Então, quando nós admiramos alguém, é importante lembrar que essa pessoa não é digna de apenas de admiração, mas é digna de nós trazermos o exemplo delas para fazermos o mesmo. Ficai sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra, o que entre vós representa a exceção. Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente bons espíritos os habitam. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção, eis porque neles os homens são ditosos. O mesmo se dará na terra, quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Então, por isso que esses espíritos superiores vêm nos concitando a mudança,
para que na terra deixe de ser exceção e passe a ser regra, enquanto que o mal vai ser exceção e não a regra como é hoje. Esse é o compromisso de todos nós, individual e coletivamente em nossos centros espíritas. Na questão 897, Kardec pergunta: merecerá reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que lhe seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação? E essa preocupação lhe prejudicará o progresso? Vejamos a pergunta de Allan Kardec, que é muito inteligente. A pessoa, ela faz o bem, ela não quer recompensa na terra, mas ela quer recompensa no céu. Esse bem é o bem operante, com B maiúsculo, é o bem maior? É ou não, gente? Não. Eu faço o bem porque eu quero ir para nosso lar depois que desencarnar. Eu faço o bem porque aí os benfeitores me protegem dos obsessores. Eu vou ser bonzinho, aí ele me protege dos obsessores. Eu faço o bem para obter alguma recompensa. É melhor do que não fazer nada? Sem sombra de dúvida. Agora, não é aquele bem com desinteresse pessoal que nós vimos agora há pouco. Vamos ver a resposta dos benfeitores. O bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Se há interesse, deixa de ser bem, né? Já não é mais bem com B maiúsculo. Aí vejamos a questão 897A. Kardec vai fazendo uma reflexão com as perguntas e levando a um aprofundamento. Contudo, todos alimentam o desejo muito natural de progredir, para forrar-se a penosa condição desta vida. Os próprios Espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será então mal pensarmos que praticando o bem podemos esperar coisa melhor do que temos na terra? Vejamos que aqui é completamente diferente do anterior. Uma coisa é você saber que ao praticar o bem, é claro que é uma lei divina natural. Qual é a lei? Causa e efeito. Se a causa é boa, o efeito será bom. Mas não é para obter recompensa. A pessoa já sabe que a recompensa é natural, pela causa produzida, né? Então, vejamos a pergunta, a resposta dos benfeitores. Não certamente, mas aquele que faz o bem sem ideia preconcebida, pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha num certo grau de progresso que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão, que mais positivo faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração. Deu para entender a resposta, gente? Ela é muito profunda também. Por quê? Aqui tem uma questão sutil. É só depois que desencarnamos que nós vamos sentir esse bem? Não. Então aquela pessoa que fique fazendo, ela já não faz como alguém que faz a barganha da questão anterior, mas faz ainda esperando esse bem-estar depois. O que acontece com ela? Na verdade, ela adia o bem-estar que ela já pode sentir aqui e agora. É o que o benfeitor coloca, que responde essa pergunta, ele coloca onde ele diz aqui, que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa. Pode alcançar a felicidade aqui agora, na Terra. Porque com esse movimento do desinteresse pessoal, com o movimento de ser agradável a Deus... Agora uma pergunta, o que é ser agradável a Deus? Agir de acordo com as leis divinas presentes na própria consciência. Então, se nós agirmos de acordo com a lei de amor, de justiça e caridade, nós vamos alcançar a felicidade ou não? Aqui agora ou não?
é aqui agora. Não precisa desencarnar para se sentir feliz. A pessoa já vai se sentir aqui agora. Já aquele que tem mesmo que seja minimamente, um sentimento de trabalhar por obrigação para se tornar melhor como uma consequência, ele vai aguardar o sentimento dessa felicidade. É positivo do ponto de vista do século XIX, que estava no auge do positivismo. A pessoa positivista é aquela que ela traça um roteiro com um objetivo calculado. Então, por isso eles dizem, mais positivo faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração. Então, tudo é calculado. Eu vou fazer isso por causa daquilo. Aquilo outro para aquilo, mais aquilo ali. Então, ela vai calculando as situações, mesmo que sejam de ordem do coração. Quando a pessoa age não dessa forma positivista, mas de uma forma natural, ela age de acordo com o coração. E aí ela vai trabalhar o sentimento. Percebamos que o outro trabalha o bem via intelecto. E aquele que, como eles dizem aqui, o ardor natural do coração faz o bem via sentimento e não via intelecto. No movimento espírita ainda temos muita gente que faz o bem pelo intelecto. Uns fazem o bem pela obrigação, visando a recompensa, como a outra pergunta. Outros fazem o bem simplesmente porque o intelecto manda que faça o bem. Ele já não faz com barganha, mas ele faz porque ele quer os benefícios desse bem. E aqueles que buscam desenvolver o bem no coração e agem espontaneamente. Esses últimos vão realizar o bem no limite das suas forças, porque é um processo muito natural. O bem para eles não desgasta, ao contrário, gera mais energia, mais vontade de realização, e mais trabalho e mais ação no bem. É bem diferente uma situação da outra. É algo que foi construído nesta existência ou numa existência anterior. Então, na questão B, Kardec pergunta: não haverá aqui uma distinção a estabelecer-se entre o bem que podemos fazer ao nosso próximo e o cuidado que pomos em corrigir-nos dos nossos defeitos? Concebemos que seja pouco meritório fazermos o bem com a ideia de que nos seja levado em conta na outra vida. Mas será igualmente indício de inferioridade emendarmos-nos, vencermos as nossas paixões, corrigirmos o nosso caráter com o propósito de nos aproximarmos dos bons espíritos, de nos elevarmos? Então há uma distinção. Quando eu faço o bem por cálculo, dessa forma positivista, pensando nas recompensas, é claro que é pouco meritório. Agora, quando eu faço um esforço para domar as minhas más inclinações, trabalhando os sentimentos egóicos que eu trago dentro de mim, fazendo esforço real de autotransformação, isso é louvável ou não? É isso que a pergunta que Allan Kardec está fazendo. Vejamos a resposta dos benfeitores. Não. Quando dizemos fazer o bem, queremos significar ser caridoso. Procede como egoísta todo aquele que calcula o que lhe possa cada uma de suas boas ações render na vida futura, tanto quanto na vida terrena. Nenhum egoísmo, porém, há em querer um homem melhorar-se para se aproximar de Deus, pois que é o fim para o qual devem todos tender. Então essa é a finalidade maior da nossa vida. É para isso que nós estamos fazendo essa proposta do estudo reflexivo sistêmico, para que nós tragamos as leis divinas para dentro de nós, para nos aproximarmos de Deus. Isso gera a nossa transformação moral. Então, em vez de egoísmo, ao contrário, nós estamos fazendo o esforço que é a meta que está assinada na nossa consciência.
Diferente daquele bem por cálculo. Olha, eu vou fazer isso para que seja levado em consideração. Meu anjo de guarda está vendo, olha, eu estou fazendo essas coisas aqui. Tudo isso é o fruto do intelecto raciocinado com cálculos em relação a uma situação. Já quando nós buscamos nos transformar moralmente, é trazer as leis divinas vivas dentro de nós. A lei de amor nos convida a quê? A amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, tudo começa no amar a Deus. O que é amar a Deus? Amar as leis divinas presentes na nossa própria consciência. Quando nós tomamos a decisão de amar as leis divinas presentes na nossa consciência, nós estamos realizando um grande ato de auto-amor. Quando nós realizamos esse ato de auto-amor e vamos ao encontro das leis divinas para trazê-las vivas em nossa consciência, nós estamos trabalhando simultaneamente a lei de justiça. Porque o que preconiza a lei de justiça? A lei de justiça é a lei que determina os nossos direitos e os nossos deveres. Qual é o nosso maior direito? Sermos felizes. Esse é o nosso maior direito. Qual é o nosso maior dever? Sermos felizes também. Por quê? Porque que ser feliz é o nosso maior direito e também é o nosso maior dever. Tem uma razão muito profunda para que ser feliz seja o nosso direito e ao mesmo tempo o nosso dever. Na questão 115, na resposta da questão 115 fala das duas coisas. Faz o bem a si mesmo e bem ao próximo, tem a ver com isso. Mas isso é o efeito do ser feliz. Qual é a causa do direito e do dever de ser feliz? Trabalhar em sintonia com a lei do amor é mais do que isso. Vejamos o nosso grande dever. Qual é o nosso grande dever? Nós já falamos várias vezes isso. Qual é o nosso grande dever, gente? Vivermos como espíritos imortais, trazendo vivas leis divinas na nossa consciência para as nossas vidas. Esse é o nosso grande dever, não é? Realizar isso, o que vai gerar? O direito de ser feliz. Nós não fomos criados simples e ignorantes e temos um compromisso, uma missão que Deus nos colocou, que é conhecer a verdade para nos aproximarmos dele. E nesse processo de conhecimento da verdade, nós alcançamos a pura e eterna felicidade. Isso está lá na resposta da questão 115. Então, esse é o direito. Agora, como que usufruímos do direito? É possível usufruir um direito sem praticar um dever? Do ponto de vista divino? Não. Então, nós só usufruiremos o direito de ser feliz praticando o dever de vivenciar as leis divinas a partir do amor a essas leis e do respeito a essas leis. Amar, respeitar as leis divinas para poder vivenciá-las. Esse é o nosso grande dever. Quando nós fazemos isso, nós estamos cumprindo a lei de justiça. É possível uma pessoa amável e feliz se trancar numa postura egoísta? Vocês acham que é possível? Não. Aí vem a lei de caridade, porque uma pessoa amável e feliz, ela jamais vai se trancar numa postura egoísta, egocêntrica. Ela vai ao encontro do outro naturalmente. Então é o processo que nós somos convidados a desenvolver. A lei de amor, justiça e caridade, naturalmente, como bem lembrou a Cristina, que é um processo natural nas nossas vidas. Qualquer movimento calculado nessa direção destoa dessa própria lei e das próprias leis divinas que nós trazemos em nós. Então,
não é um ato de auto-amor, porque é um ato calculado, é um ato de interesse pessoal. E o interesse pessoal não é um ato de pseudo-amor. Parece amor, mas não é. O ato de amor é um ato que vai ao encontro das leis divinas presentes na nossa própria essência. Na questão de quando a pessoa faz o bem por cálculo, por obrigação, por algum motivo desse tipo, ela acaba, na verdade, sentindo o bem que é um anestesiamento das suas dificuldades e não o bem real. Isso é verdadeiro. É aquilo que nós vimos agora há pouco, em que a pessoa entra no processo de racionalização, quando está nesse movimento puramente intelectual. Quando ela faz o esforço de transformação na direção do bem, o sentir-se bem é causa ou é consequência? Hein, gente? Quando ela está fazendo um esforço real na direção do bem, o sentir-se bem é causa ou consequência? Consequência. Então é uma consequência natural. A pessoa não se preocupa com isso. Ela se ocupa em realizar o bem, transformando-se para melhor. O resultado é o bem maior que ela vai sentir como consequência desse bem desenvolvido dentro de si mesma. Tá? Questão 906. Será passível de censura o homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo? Tudo isso que nós estamos falando. Então, é censurável uma pessoa ter consciência do bem que realiza e por realmente admitir, eu faço o bem sim. É censurável isso? Vejamos a resposta. Pois que pode ter consciência do mal que pratica, do bem igualmente deve tê-la, a fim de saber se andou bem ou mal. Pesando todos os seus atos na balança da lei de Deus e, sobretudo, na lei de justiça, amor e caridade, é que poderá dizer a si mesmo se suas obras são boas ou más, que as poderá aprovar ou desaprovar. Então é muito claro, ter consciência do bem e realmente refletir no bem não é de forma nenhuma censurável, muito pelo contrário, é desejável que nós tenhamos essa consciência. O que não é desejável é que nós façamos determinadas ações para obter recompensa pelo bem que nós estamos fazendo. Aí já não é um processo natural. Continuemos aqui. Não se lhe pode, portanto, censurar que reconheça haver triunfado dos maus pendores e que se sinta satisfeito, desde que tal não se envaideça, porque então cairia noutra falta. Então aí entra novamente, os benfeitores voltam à questão do mal. Se a pessoa se sente bem com o bem que faz, e aí começa a se achar, né, como diz o adolescente, começa a se achar o máximo, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele é caridoso, aí o que acontece? Ele já resvala para o mal, né? E aí eles fazem a referência à questão 919. A questão do 919 fala do conhecimento de si mesmo. O conhecimento de si mesmo é um movimento em que nós pesamos aquilo que nós fazemos de bem, aquilo que fazemos de mal, para ampliar aquilo que fazemos de bem, transformando aquilo que ainda realizamos do mal. E aí, gradualmente, nós vamos crescendo na direção do bem. Na questão 919A, Santo Agostinho dá o método que ele usava para fazer esse processo de transformação, que somos convidados a fazer o mesmo. Então, a satisfação pelo bem é uma satisfação interior. Não existe vanglória dessa satisfação. Não existe enaltecimento disso, mesmo que seja mínimo, porque às vezes a gente não tem aquele enaltecimento enorme, mas sempre tem um jeitinho de dar uma publicidade do bem que a gente está fazendo. Essa intenção é que é o processo da vaidade, é o processo do mal em si mesmo, mesmo na ação meritória. O que faz isso? Empana a ação. A ação que poderia ser íntegra, plena, fica empanada, fica obscurecida
com essas ações puramente egóicas. Sim, quando traz entusiasmo íntimo e satisfação, é muito salutar. Quando há um envaidecimento ou um interesse qualquer, empana o bem que se faz. Que está no livro Paulo Estevão, em que Paulo está indo preso para Roma e centenas de pessoas, de crianças, de idosos, vão até o porto de Cesareia, e lá na praia, no porto de Cesareia, antes dele embarcar, trazem flores, o abraçam, muito chorando, pedindo que ele ficasse e tudo. E quando eles já estão no navio, já partindo para Roma, Lucas diz, já observando as flores que eles jogaram no mar em homenagem ao apóstolo Paulo, Lucas diz que colocaria tudo aquilo no Atos dos Apóstolos, para que as pessoas soubessem quanto Paulo era amado. E Paulo recusa imediatamente, dizendo que em hipótese alguma ele escreveria isso, porque no futuro as pessoas entenderiam mal aquela situação, e que Lucas colocasse no Atos dos Apóstolos a perseguição que ele fez aos cristãos, toda aquela primeira fase da vida dele, o quão mal ele fez, para que as pessoas no futuro não entrassem nesse movimento de buscar homenagens, e que toda e qualquer homenagem fosse entregue a Jesus, e porque não era para ele, Paulo, era para Jesus que eles viam nele. E Jesus sim era digno das homenagens, e não ele, Paulo. Paulo era digno de ser colocado todo o mal que ele havia feito antes de conhecer Jesus verdadeiramente. Então tem tudo a ver com essa questão aqui da vaidade em relação ao bem. A questão 907, será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Então a pergunta que Kardec faz, será que a paixões é a mesma coisa que hoje a psicologia moderna chama de sentimentos egóicos. A psicologia transpessoal fala dos sentimentos egóicos, são os sentimentos negativos, como orgulho, egoísmo, vaidade, presunção, ansiedade. Isso tudo são as paixões. Aí o Kardec pergunta se elas são maus, substancialmente más, né? O princípio, se esse princípio é mau, aquele princípio que origina as paixões. No livro Momentos de Consciência, Joana de Ângeles fala que o ego, ele surge do primarismo animal. Então vejamos, a fala da benfeitora no século XX, a fala dos benfeitores no século XIX, nessa época os sentimentos egóicos eram chamados de paixões, mas nós vamos ver que o princípio é o mesmo das duas falas. Vejamos o que os benfeitores dizem. Não, a paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Então, quando nós vemos parte do movimento espírita trabalhando essa questão das pessoas elegerem um determinado sentimento e reprimirem esse sentimento, não está se levando em consideração essa fala dos benfeitores. Não se reprime sentimentos egóicos, as chamadas paixões. O que nós somos convidados a fazer é fazer com que aquela energia do sentimento egóico, das paixões, seja utilizada a serviço do ser essencial, da essência divina que nós somos. Então, como os benfeitores colocam aqui, as paixões podem levar à realização de grandes coisas. Por exemplo, a raiva. A raiva é uma paixão, é um sentimento egóico. Nós podemos utilizar a energia da raiva para destruir,
como podemos utilizar essa mesma energia para construir. Em vez de reprimir a raiva, jogá-la para dentro do estômago, jogá-la para a nossa mente e nos tornarmos pessoas inquietas, ansiosas, vamos, com base na razão do espírito imortal, vamos pegar aquela energia e canalizar adequadamente. Então nós vamos trabalhar a raiva, canalizando aquela energia para uma construção, para a criatividade, para a realização de ações meritórias com aquela energia, que pode produzir um grande bem. Se for reprimida, vai gerar uma úlcera no nosso estômago, vai gerar uma hipertensão, vai gerar um problema emocional. Se for canalizada, gera uma coisa positiva. E é exatamente isso que nós devemos fazer com todos os sentimentos egóicos, todas as nossas paixões. Ficou claro isso, gente? Perguntas? É o que nós somos convidados a fazer, é o trabalho de autotransformação. Utilizar do próprio sentimento egóico para crescer com ele, sem reprimi-lo e sem dar vazão a ele. No centro espírita, esse é o foco do trabalho também, sim, exatamente. Por quê? Ao mesmo tempo que nós vamos trabalhar com as virtudes, nós vamos trabalhar com o que também? Com as paixões, para que as pessoas saibam como se libertar verdadeiramente das paixões. Já está no nosso programa de trabalho no Projeto Espiritizar o desenvolvimento de uma série de videoaulas que depois vão se transformar em livros, que é a série chamada Diretrizes Seguras. Nessa série nós vamos trabalhar as virtudes e as paixões. Então, diretrizes seguras para desenvolver a ansiedade, desenvolver a serenidade, libertando-se da ansiedade. Diretrizes seguras para nos libertarmos da tristeza. Diretrizes seguras para que desenvolvamos a autoconsciência e assim sucessivamente. No final desse ano, nós já vamos dar o primeiro seminário, no final desse ano, que é a Diretrizes Seguras para realizar o trabalho do bem. Vai ser todo baseado na coleção psicológica de Joana de Ângeles, esse trabalho. Fazendo já o merchandising, vamos aproveitar um pouquinho, já que está todo mundo aí. A partir de março do ano que vem não, deste ano, eu ainda estou em dezembro, março deste ano, nós vamos começar a primeira fase dos estudos reflexivos sistêmicos, vão ser com as obras kardecianas, em conjunto com o Evangelho de Jesus. Então nós vamos ter aqui na Federação o estudo reflexivo sistêmico das obras kardecianas e do Evangelho de Jesus, para servir de subsídio aos grupos de convivência para a educação integral do ser. Nós vamos gravar esse material, depois vai ser colocado tanto em DVD quanto em CD de MP3 para o movimento espírita, e depois vão surgir os livros que vão servir de manuais para os centros espíritas. Esse ano nós vamos trabalhar 3 grandes temas. O primeiro módulo é a presença de Deus em nossas vidas. O segundo módulo é o significado das leis divinas em nossas vidas. E o terceiro módulo, a presença de Jesus em nossas vidas. Depois que nós esgotarmos todos os estudos referentes às obras básicas de kardecianas e o Evangelho de Jesus em conjunto com as obras básicas, nós vamos começar a série dos estudos das diretrizes seguras. Diretrizes seguras tanto para desenvolver virtudes, quanto diretrizes seguras para nos libertarmos dessas paixões que nós trazemos. Por exemplo, desenvolver o perdão e diretrizes seguras para nos libertarmos do ressentimento. Nós vamos trabalhar, na verdade, as duas coisas simultaneamente. Questão 908. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Então vejamos aqui a resposta dos benfeitores. As paixões são como um corcel.
que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outra. Então é aquela questão, o ego não é um inimigo que nós temos que arrancar de nós. Os sentimentos egóicos não são inimigos que nós devemos alijar de nós. São as nossas paixões que devem ser canalizadas adequadamente por nós. Quando nós as dominamos, como um corcel, como os benfeitores colocam, e colocamos a nosso serviço, o que vai acontecer? Esses sentimentos vão nos auxiliar a crescer. Quando nós damos vazão a eles, deixamos que os sentimentos nos governem, aí eles vão gerar um grande estrago, tanto para nós, quanto para as pessoas à nossa volta. Corcel é um cavalo selvagem. E também é um carro antigo. Não sei se vocês lembram do Corcel, né? Um carro da Ford, bem antigo. Tem alguns por aí ainda. Vejamos o comentário de Kardec. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas se em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos, e a própria força que manejada pelas suas mãos poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Então, quando damos vazão ao sentimento, ele nos faz mal. Quando reprimimos, também nos faz mal. Quando dominamos, nós vamos fazer um grande bem a nós mesmos e a outra. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é assim um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. Vem do instinto animal, como diz Joana. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não a causa. E este excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Então, tudo isso vai ser objeto de trabalho do centro espírita. Por isso que nós estamos falando disso tudo. Trabalhar as virtudes e trabalhar as paixões, os sentimentos egóicos, para que nós sejamos auxiliados no processo de transformação moral. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal, afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal, denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Então são as práticas que o estudo reflexivo sistêmico vai realizar, nos auxiliando a nos libertar da natureza animal, nos direcionando para a natureza espiritual. Questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Uma pergunta muito clara. Se todas as más inclinações que nós temos, nós podemos vencê-las fazendo esforços? Vejamos a resposta. É uma das respostas mais desconcertantes do Livro dos Espíritos, para aqueles que são amigos da Pré. Vejamos aqui. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Com poucos dentre vós fazem esforços. A maioria se desculpa porque é tão difícil, é tão isso, é tão aquilo, mas na verdade são amiguinhos íntimos da Pré. A preguiça faz carinho nele, aí ele fica, até desmancha. Aí ele faz um carinho na preguiça e a preguiça, e vão indo, levando a vida com indolência, com preguiça. Não nos convém. É como dizem os benfeitores aqui, muitas vezes nós poderíamos libertar com os esforços insignificantes. Mesmo assim, nós adiamos as possibilidades. Com poucos
dentre nós fazemos esforços. Vejamos a 911, é uma companheira da 909. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las. Não existem pessoas que dizem assim, mas é mais forte do que eu. Quando eu vejo, já fiz. É muito maior do que eu. É exatamente isso que Kardec está perguntando aqui. Será que existem situações que sejam tão irresistíveis, tão fortes, que a pessoa não tenha vontade realmente para dominá-las? Vejamos a resposta, também é muito desconcertante para os amiguinhos da Prê. Há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não sejam como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nela, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual, aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Essa palavra reprimir é importante nós nos adentrarmos a linguagem do século XIX. Os benfeitores, pela própria natureza da resposta, eles estão falando no processo de transformação interior, não do processo da repressão de sentimentos, que a psicologia moderna coloca como um mal, porque reprimir sentimentos é simplesmente abafá-los e criar uma máscara no lugar. Na verdade, o que eles estão falando aqui, compreende a sua natureza espiritual, aqueles que procura transformar o sentimento egóico no sentimento essencial, as paixões numa virtude. Então o que acontece? Aqueles que dizem que é muito mais forte do que ele, é porque na verdade se compraz no sentimento. Aí a pessoa, claro, é mais forte do que eu, porque eu gosto disso. Só que eu digo da boca para fora que eu quero me libertar, mas no fundo, eu me comprazo com aquela situação. Por isso, esse movimento auto-enganoso de dizer com os lábios uma coisa, mas lá no fundo, na intimidade, a pessoa quer exatamente o contrário daquilo que ela diz. Podemos agir assim? Podemos, mas é aquele movimento auto-enganoso que nós vimos. O movimento que nos distancia da pura e eterna felicidade que somos convidados a desenvolver. Proporcionando aos seus dirigentes, trabalhadores e frequentadores a criação de grupos de convivência fraterna para a educação integral do ser, que sirvam de instrumento para que todos possam educar o pensamento, o sentimento e a vontade, o Centro Espírita se abre para a promoção do espírito imortal, para que este possa manifestar os atributos de Deus. Então esse é o grande compromisso, para que nós possamos desenvolver cada vez mais as virtudes, nos libertando das paixões. A manifestação dos atributos divinos só é possível ao reconhecer como funcionam as leis divinas dentro de nossa consciência. Mas será possível manifestarmos as leis divinas dentro de nossa consciência se apenas estamos aprendendo a reconhecer os postulados espíritas no aspecto intelectual? Voltamos novamente à mesma questão do aspecto intelectual. Será que é possível? Com certeza não. Se o Espiritismo nasceu para a transformação moral da humanidade, qual é a metodologia que os espíritas são convidados a utilizar para se adquirir o conhecimento espírita? Então, que método que nós somos convidados a desenvolver, a utilizar? A lógica e o bom senso nos dizem que um processo transformador somente é possível quando atua em nível do pensamento, do sentimento e da vontade, de modo a realmente produzir a transformação interior do espírito imortal que todos somos. Então nós vamos adentrar em algumas questões acerca do pensamento, do sentimento e da vontade. O positivismo cartesiano impôs aos cientistas e estudiosos
de quaisquer áreas do conhecimento, a visão de que tudo poderia ser cindido, destacado. Ao se estudar uma pequena parte do todo, se conheceria o todo. Então o que acontece? A partir de uma deturpação da visão de Descartes, que separava espírito de matéria, propositalmente para que a ciência pudesse evoluir numa época medieval em que havia Inquisição. O próprio Galileu Galilei quase que foi morto numa fogueira só pelo fato de falar que a Terra que girava em torno do Sol e não o contrário. Hoje qualquer criança sabe disso, né? Descartes, quando veio, ele veio e dividiu ciência e religião. O espírito seria cuidado pela religião. A matéria seria cuidada pela ciência. E aí o que aconteceu? Ao longo do tempo, esse cartesianismo foi levado aos extremos. E hoje é visto de uma forma tudo compartimentalizada, sem analisar uma questão do todo. Então separa-se pensamento, sentimento e da vontade. Só no nível didático que nós podemos separar, porque no nível profundo não se separa pensamento, sentimento e vontade. Acredita-se por isso equivocadamente que é possível dividir o homem em partes distintas, pensamento, emoção e vontade, como se fossem pequenas gavetas que se abrem e se fecham. Por isso que o estudo puramente intelectual não surte efeito. Porque é como se fosse uma gaveta, a gaveta do intelecto. Então enche a gaveta do intelecto. A gaveta do sentimento fica vazia, a gaveta da vontade fica mais vazia ainda. O ser humano é um ser total, que pensa, sente e atua. Qualquer ação efetiva, eficaz, trabalhará o pensamento, o sentimento e a vontade o tempo inteiro. O tempo inteiro. Isso que vai promover o espírito imortal. O espírito pensa, sente e atua, porém ele se manifesta de uma forma unificada. É impossível pensar sem sentir e sem querer atuar. Somente no plano abstrato, didaticamente, é possível fazer essa divisão. Então, o tempo todo, como nós falamos, atuando no pensamento, no sentimento e na vontade. Esse é o grande papel do centro espírita. Todas as vezes que o ser espiritual pensa e sente, realiza uma ação. Se formos na origem do processo, vamos concluir que o ser é racional, emocional e volitivo, manifestando no mundo. Qualquer separação torna-se um reducionismo. Então, o que acontece nos nossos centros espíritas hoje? Atividades reducionistas. Atividades que privilegiam o intelecto. Então, reduz o ser humano a um ser intelectual. Mas nós não deixamos de nos emocionar, de sentir, pelo fato de estarmos só focados no intelecto. O que acontece é que o sentimento fica meio esvaziado, porque nós não o estimulamos. A vontade não é uma vontade ativa, porque nós não a estimulamos a partir do pensamento e da emoção, da razão e da emoção, vivenciando uma vontade firme na direção da nossa transformação interior. Então tudo isso vai fazer o quê? Vai gerar uma situação reduzida em si mesmo, que somos convidados a transcender nas nossas casas espíritas. Portanto, a educação do espírito imortal deve contemplar sempre a tríade: pensamento, sentimento e vontade. Isso que significa a educação integral do ser. Se nós não trabalharmos o tempo todo pensamento, sentimento e vontade, o processo fica parcial. Kant diz que é necessário que o homem eduque a vontade, porque a vontade moralizada terá supremacia sobre a razão, e a razão determinará as emoções. Então vejamos aqui,
tem a ver com aquele pensamento do Honório que nós vimos agora há pouco, né? do cientificamente religioso, da filosofia moralizada. Então, necessário que o homem eduque a vontade, porque a vontade moralizada trabalhará a razão e a razão determinará as emoções. Kant é um grande filósofo alemão. Um outro filósofo alemão, Heidegger, diz que é preciso que o homem aprenda a amar, porque as emoções nobilitantes farão com que a vontade se eduque e o homem pense melhor. Eles estão dizendo coisas diferentes, gente? Estão dizendo a mesma coisa com palavras diferentes. Na verdade, o que eles estão falando? Da tríade: pensamento, emoção e vontade. Que quando nós educamos uma, nós estamos educando o todo. Todo o processo educativo para formar um novo caráter do ser passará por essa direção de trabalhar o pensamento, moralizando o pensamento, tornando as emoções nobres para que a vontade seja canalizada de uma maneira adequada. Vejamos a energia dos pensamentos, como funciona. O pensamento possibilita a apreensão lógica das coisas por meio do raciocínio propiciador do conhecimento. Então é a partir do pensamento que nós vamos adquirir o conhecimento, raciocinar sobre as coisas, para aprender, para apreender, compreendendo aquilo que estudamos. A energia mental dos pensamentos tende a ser mais abstrata comparando-se aos sentimentos. Porque os sentimentos têm uma energia muito mais forte do que os pensamentos. O pensamento, ele existe como uma abstração. Quando nós decodificamos um pensamento, nós decodificamos através de um efeito do pensamento, não do próprio pensamento. Há pessoas que dizem que agem sem pensar. Na verdade, não existe nada que façamos que seja sem pensar. O que acontece é que não tomamos consciência do pensamento. O pensamento é tão automatizado que não nos damos conta dele. Porque a energia do pensamento é mais abstrata, é mais sutil, a pessoa nem se dá conta do pensamento, só dá conta do sentimento e da ação, do comportamento que se segue à emoção. Como o pensamento é mais abstrato, não o sentimos, por isso acontecem os pensamentos automáticos em nível subconsciente. O pensamento é percebido por meio das palavras, que são luvas que vestem os pensamentos. Então, quando nós dissemos que o pensamento ele só aparece de uma forma, de um produto do pensamento, que são as palavras, imaginemos essa mão aqui. Imaginemos essa mão invisível. A mão invisível é o pensamento. Agora vamos pegar uma luva e colocar nesta mão. Todos estão vendo a mão agora, não estão? Porque eu coloquei uma luva. A luva que vestiu essa mão são as palavras que decodificam a mão que é o pensamento. Então as palavras, elas são luvas que vestem um pensamento. Quando nós elaboramos palavras, na verdade nós estamos expressando um pensamento. Por que é importante saber disso? Porque é isso que nós vamos educar. Os pensamentos subconscientes para torná-los conscientes, canalizando todo o nosso pensamento de uma forma nobre, de uma forma equilibrada. Isso é a educação no nível do saber. Não existe ação sem palavra. Existe ação sem palavra articulada. Porque é uma diferença de você articular a palavra, de você apenas pensar nas palavras dentro de um diálogo interno. Existem duas formas de você expressar o pensamento: na palavra articulada e
na palavra apenas pensada na intimidade da criatura. Mas o tempo todo nós ficamos num diálogo interno. É que nós somos tão inconscientes desse diálogo interno, não prestamos atenção, que nós nem nos damos conta dele. Mas ele existe o tempo todo na nossa mente. E aquilo que o nosso corpo fala já passou pelo pensamento há muito tempo. Aquilo que nós agimos já passou pelo pensamento há muito tempo. Fundamental tornar-nos conscientes dos pensamentos automáticos subconscientes. Isso vai ser uma das tarefas do grupo de convivência para a educação integral do ser, sempre remeter as pessoas a um pensamento, qual é a consciência que ela tem acerca de uma determinada questão. Então, isso é o processo no nível do pensamento. O pensamento é um instrumento do ser essencial para exteriorizar aquilo que ocorre em sua existência, possibilitando a comunicação racional e inteligente com o mundo, as pessoas e as coisas. É condutor das ideias que dão sentido à vida. Então, o pensamento é esse grande instrumento do espírito, do ser essencial, para exteriorizar tudo aquilo que ocorre na sua existência. Tudo começa no pensamento, por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade. O problema é ficar só no pensamento, aí passa a ser um problema. Quando mal direcionado, produz viciações mentais que perturbam o ser e levam a pessoa a conflitos e dificuldades emocionais graves. Quando disciplinado pela vontade bem equilibrada, conduz os sentimentos aos níveis mais belos possíveis, enriquecendo o ser consciente que caminha para a plenitude. Então, o pensamento é esse grande instrumento do espírito para o seu crescimento na direção da plenitude da vida. A energia do pensamento pode conduzir a níveis elevados de consciência ou ao desespero, dependendo dos conteúdos psíquicos que se revestem. Por isso, a necessidade da nossa disciplina dos pensamentos. Perguntas sobre o pensamento? Nós estamos colocando isso apenas en passant, porque é um instrumento que nós vamos utilizar depois nesse estudo reflexivo sistêmico. Quem tiver maior interesse de conhecer como funcionam os pensamentos, como trabalhar com eles, sugiro um livro da nossa autoria, Energia Mental e Autocura. No livro Energia Mental e Autocura tem inclusive um método para que a pessoa possa trabalhar os pensamentos negativos, as crenças imitadoras, desenvolvendo pensamentos positivos. Nós não vamos adentrar mais intensamente nessa questão do pensamento, do sentimento, da vontade. Só estamos colocando como atributos do espírito imortal que nós iremos trabalhar no dia a dia nas casas espíritas. Alguma pergunta? A energia dos sentimentos. Os sentimentos expressam a capacidade que possui o ser humano de conhecer, compreender, sentir e compartilhar emoções que ocorrem em sua intimidade. Então, a partir do momento que nós conhecemos, nós sabemos, a partir do pensamento, nós vamos compreender, nós vamos sentir, e isso vai ser vivenciado através de emoções. Qual a diferença de sentimento e emoção? Sentimento é apenas o nome que nós damos a uma determinada emoção. Por exemplo, sentimento de amor. Amor é um sentimento. Ódio é outro sentimento. A emoção do amor, a emoção do ódio são diferentes? Quando a gente fala a palavra, a gente não sente nada. Amor, ódio. Agora, vai sentir a emoção do amor e vai sentir a emoção do ódio. Há diferença? Como há, né? A emoção do amor nos eleva, nos gera até uma suavidade no nível visceral. Já a emoção do ódio
gera toda uma manifestação visceral extremamente perturbadora de nós mesmos. Então, a emoção sempre é a decodificação do próprio sentimento. Se for nobre, suavizando a nossa vida, a nossa alma. Se for uma paixão egóica, nos escravizando a sensações muito deletérias, muito prejudiciais. Os sentimentos geram afetividade quando estão sob a ação da vontade dignificada, tornando a pessoa equilibrada, conduzindo a sua finalidade superior. Então, todo sentimento que gera afetividade são os sentimentos essenciais, as virtudes essenciais da vida, vão, pela ação da vontade dignificada, canalizar a pessoa para o processo de transformação interior da sua realidade como espírito imortal. Quando desequilibrados, torna a existência amarga. Por quê? Porque nos afasta da meta que está assinada na nossa consciência, que é evoluir até a plenitude do ser. Podemos classificá-los como superiores quando se referem às realizações nobres, à justiça, à beleza, o amor, a abnegação, a compaixão, o bem de si mesmo e do próximo. Todos nós estamos na vida para desenvolver esses sentimentos superiores, desenvolver as virtudes do coração. Aquilo que está lá no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, que o mentor Honório coloca como uma necessidade, não apenas de estudo daquilo, mas de trabalhar tudo, a nossa intimidade para sentir aquelas virtudes, tem a ver com isso aqui. Canalizar as nossas emoções de uma forma superior e nobre para desenvolver as virtudes. São inferiores quando geram as paixões puramente sensuais, tais como a ambição da posse, a inveja, o ciúme, o ódio, os prazeres sensualistas, egoísticos, egocêntricos, etc. Então nós podemos também ter esses sentimentos inferiores, que são as próprias paixões, os sentimentos egóicos, que nos cabe transformá-los, como nós vimos nas questões do Livro dos Espíritos. Torna-se necessário que a razão sempre conduza os sentimentos para que não se transformem em desarmonia, se houver o desejo egoísta ou doentios. Então a razão vai ser sempre a grande auxiliadora da emoção. Quando nós temos a tendência egóica, nós tomemos a decisão: eu quero isto para a minha vida. E a partir disso começo a trabalhar em função daquilo que eu digo que quero.